Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a gentileza do Kleber Cabral, o convite que me foi formulado, por intermédio do Mauro. Cumprimentar a mesa, a pessoa do meu amigo Fernando, todos os meus amigos, da Zélia, Luiz Alberto, do Mauro, cumprimentando o Mauro também pela brilhante exposição realizada. Meus amigos, a minha formação profissional não é e nunca foi análise de previdência, ressalvado 4 anos que eu trabalhei na administração do Ministério Público de São Paulo, onde havia ali, evidente, interface com o tema em comento. Mas, uma divisão regional, eu brasileiro, meu sogro brasileiro, mas ele espanhol e eu português, embora os dois brasileiros, um dia ele entra na minha casa, isso faz mais de 10 ou 15 anos, ou 16 anos, e diz: vocês vão quebrar o Brasil. Português. Diga por quê? Espanhol. Por conta da aposentadoria integral que você tem. Mas eu não sou aposentado. Mas vai ser. Eu contribuí a vida inteira com a Previdência, etc, etc, etc. E minha aposentadoria é X. E a sua vai ser Y, 4, 5 vezes maior que a minha. É verdade. Mas quanto que eu pago a Previdência? A mesma coisa que eu. Não, eu não pago Previdência a mesma coisa que você. Não era ainda na época de internet, se eu me lembro, eu fui procurar nos meus alfarrabos o olerite, onde via, como dizia meu pai, o ordenado. E peguei lá e mostrei para o Cláudio o valor de previdência que eu pagava. Ele me disse: mas isso você paga por ano. Eu falei: aí não dá para discutir. Daqui um mês, isso eu pago por mês. De maneira que, quando se há a difusão atomizada de que nós temos um privilégio na aposentação integral, e é evidente que eu falo sobre aqueles que ingressaram até 2003 e conservam ainda essa perspectiva, não se está a falar propriamente do privilégio, assim, de uma retribuição por um valor elevado pago por muito tempo. Situação que se torna mais gravosa para quem entrou entre 2003 e 2013, porque contribui com a integralidade, mas vai ter o seu benefício por um regime de média. E um regime de média que nós não sabemos ainda, eu pelo menos não sei estimar quanto vai implicar essa redução, se 15%, 20% ou 30%. Mas, quando eu percebi que a... Não sei se consigo mexer nisso aqui, Paulo. Como é que funciona? Difícil enxergar. Fazer uma pequena análise histórica de dados que apresentamos, todos nós, esse particularmente eu apresentei, tanto na Comissão Especial da Reforma da Previdência, como na CPI da Previdência do Senado Federal. De 2000 a 2015, há um superávit acumulado no regime geral de Previdência de 821 bilhões de reais. Dinheiro que saiu, que entrou nos cofres da Previdência e foi para o Tesouro. Atualizado isso, nós temos, pela Selic, 2 trilhões 127 bilhões de reais de dinheiro que entrou nos cofres da Previdência e foi para o Tesouro, não se usando o permissivo dos artigos 249 e 250 da Constituição Federal, que era a constituição de fundos de capitalização para a previsão de situações futuras. A DRU tirou do regime de seguridade social, nesse período de 2000 a 2015, 615 bilhões de reais. O que, atualizado, leva a 1 trilhão 454 bilhões de reais, atualizado para o ano passado. Agora, somando esses dois valores, o superávit da Seguridade Social mais a DRU, nós temos 3 trilhões 500 bilhões de reais. Aí eu fiz uma outra atualização para 2018, o Estado da Seguridade daria 2 trilhões e 500 bilhões. Também atualizei a DRU para 2018, 1 trilhão e 500 bilhões. Nós chegamos aí à casa de 4 trilhões de reais de recursos da Seguridade que foram para o Tesouro, e esses recursos foram gastos e não estão numa conta previdenciária, como determina a Constituição. Uma outra conta tão assombrosa quanto, isso está no relatório da CPI da Previdência, mas não é um dado criado pela CPI da Previdência, é um dado compilado pela CPI da Previdência, entregue pelo governo federal a ela. As renúncias das receitas da Seguridade Social de 2007 a 2016
remontam a 925 bilhões de reais. No último exercício, 143 bilhões de reais. Podemos atualizar isso, diz aí várias formas de atualização, pela taxa Selic, pela taxa do BNDES, que é a taxa de mercado. Nós estamos tirando dinheiro que deveria vir para os cofres públicos para fomento de atividades econômicas. Então vamos usar a taxa do BNDES. Nós teríamos aí atualizado 2 trilhões 234 bilhões de reais de renúncias da Seguridade Social num período curto. Fora isso, o Mauro falou, nós temos situações que foram analisadas por um estudo do IPEA de 1999 sobre os desvios de recursos da Previdência nos anos 60, 70 e 80 para a concepção de obras de infraestrutura no país. Isso está claro no projeto de lei apresentado pelo então deputado federal Paulo Paim. E o IPEA estimou isso em 1999 em 400 bilhões de reais. O que, se atualizarmos aí pelo IGPM, daria 1 trilhão e 500 bilhões de reais, pela taxa Selic, 3 bilhões e 847 milhões de reais. Eu fiz uma brincadeirinha aí. Eu fiz uma atualização também por IGPM, mais juros de 1% ao mês, dariam 11 trilhões de reais. E uma vez conversando com a assessoria legislativa, um determinado partido no Congresso Nacional, o assessor me disse: mas você não pode usar 1%, porque 1% não é a realidade de juros no Brasil. Eu falei: explica isso para a minha gerente, por favor, que você resolveu os problemas da minha vida. Mas como ele não explicou para a minha gerente, eu fiz outras contas também com números a menor. Pois muito bem. Se nós formos somar isso aí, desde os anos 70 e 80, mais desonerações da Seguridade, mais a dívida da Seguridade, hoje o estoque 1 trilhão de reais, e somarmos isso, vamos ter 11 trilhões de reais, né? O que dá aí muito mais do que os 740 bilhões de reais que o governo federal estimava, mas não demonstrou, que pretendia economizar com a reforma da Previdência. 15,04 vezes mais. Aí são outras continhas de mesmo já esse. Né? Se nós formos analisar agora aquilo que eles chamam de reforma enxuta, e de enxuta não tem nada, porque suprime direitos do regime geral sobremaneira, nós vemos que, né, os desvios da Previdência, lato sensu, no gênero e não na espécie, dá 23 vezes mais do que se pretende economizar com a dita reforma enxuta. Eu vou passar esses dois gráficos, também são comparativos, para que nós possamos adiantar. O estoque da dívida da Seguridade em 2016, entre dívida previdenciária e dívida das contribuições de Seguridade Social, remontavam a quase 1 trilhão de reais. Aí nós fizemos, com base nos documentos recebidos pela CPI da Previdência, uma outra análise do prejuízo da Seguridade Social no ano base 2016. Então nós temos a DRU 92 bilhões de reais, as desonerações 143 bilhões de reais e os erros, fraude, sonegação e inadimplências 190 bilhões de reais, o que leva a um prejuízo naquele exercício de 483 bilhões de reais. No próximo slide, eu vou deixar isso disponível, mas trago a remissão a cada uma dessas rubricas, né, demonstrando quanto se perde em cada uma dessas situações. Pois muito bem, aqui está a fonte de cada uma dessas situações. Veja, nós precisamos reformar a Previdência ou nós precisamos consertar o regime de Seguridade Social? O que nós vemos na nossa realidade prática no dia a dia do nosso país? Dívidas monstruosas, sejam tributárias, sejam previdenciárias, sejam de seguridade. E eu falo aqui como promotor de justiça criminal. Para que eu possa processar alguém pelo crime de sonegação fiscal, eu preciso, primeiro, que haja a conclusão do processo administrativo fiscal. Não há nenhuma crítica à realização do processo administrativo fiscal onde o contribuinte se defende. Mas existe um princípio chamado de independência das instâncias. Mais do que isso, se houver o parcelamento daquela dívida, sobrevém a suspensão da ação penal, que permanece até o eventual adimplemento, não da dívida, mas do principal e parte de correção monetária, com perdão de juros e multa. E o pagamento disso, ao contrário da realidade geral do direito penal, em que
que a reparação do dano é causa de diminuição de pena, artigo 16 do Código Penal, mas o pagamento dessa dívida tributária leva o quê? À extinção da punibilidade do agente. E qual é o recado que se dá à sociedade? A sonegação compensa. Porque eu sonego hoje, eu me livro da persecução penal, fazendo um acordo, e esses acordos são sucessivos e reiterados, levando à extinção da punibilidade. Aí eu cheguei a uma conclusão minha, própria, subjetiva. Não se trata apenas de crime contra o sistema tributário. Aí há um delito contra a ordem econômica também. E por que há um delito contra a ordem econômica? Porque isto leva ao autofinanciamento de uma atividade. Deixando de pagar imposto, eu financio a minha atividade. E financio a minha atividade em concorrência desleal com o mercado, causando prejuízo não só às finanças públicas, mas à livre iniciativa. Porque o meu concorrente que cumpre as normas, ele não se vale desse autofinanciamento. De maneira que, essa é uma conclusão minha, com um arrimo no artigo 173, parágrafo 5º da Constituição, é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica nos crimes tributários, sem entendermos que eles são pluriofensivos, ou seja, ofendem a mais de um bem jurídico e são também delitos contra a ordem econômica. E há outras situações. A prescrição deveria passar a fluir do conhecimento do fato pela autoridade, como é lá no crime do artigo 242 do Código Penal, porque esse é um crime de materialidade oculta. Só vai ser descoberto, em tese, quando houver uma fiscalização ou uma denúncia. E uma outra situação já resolvida, pontualmente pela lei de lavagem de dinheiro, é a suspensão do processo. Eu trabalhei em inúmeros crimes contra a ordem econômica, contra a ordem tributária, e o que se vê normalmente é a sucessão de nomes em pessoas jurídicas, nomes falsos ou pessoas usadas como laranja de organizações criminosas, que vão cometer crimes e desaparecer da praça. É citado por edital, nos termos da dicção legal, a prescrição ficaria suspensa, mas não existe, ressalvada exceção constitucional, a imprescritibilidade plena nos crimes do Brasil. De maneira que suspende-se a prescrição por determinado tempo. Transcorrido esse tempo, extingue-se a punibilidade daquela pessoa. A lei de lavagem de dinheiro já resolveu isso lá, no seu artigo 2º, parágrafo 2º, determinando que naquelas situações, quando o sujeito não for localizado, ele pode ser sustentado por edital e o processo seguinte. Faço aqui até um tempero. Se ele tomou conhecimento do auto de infração lavrado pela autoridade tributária, ele sabe que o Estado tomou conhecimento de que ele praticou em tese uma infração. De maneira que, ao menos aí, poderia-se, por uma alteração legislativa, permitir que ele fosse citado por edital, porque, em perspectiva, ele tem conhecimento de que pode ser atingido por uma ação penal. Mas, muito bem. Saindo agora desta situação que nós vimos, onde não discuto, como bem disse o Mauro, se é cabível ou não falar-se em déficit. Eu trago um número dito como sendo deficitário. E vamos entender se haveria aí ou não um déficit. Mas déficit em seguridade social é um conceito descabido, por quê? Porque se fala na segurança do amanhã, na segurança de todos nós. Isso é investimento, isso não é gasto. Mas, partindo do pressuposto que vão dizer que é um déficit, vamos analisar isso aí. Segundo os dados encaminhados pelo governo federal e pelo TCU, especificamente pelo TCU, para a CPI da Previdência, a despesa do RGPS, isso é 2016, despesa do RGPS, quase 500 bilhões de reais, receita 339 bilhões. Então nós temos aí uma diferença de 158 bilhões de reais. RPPS, uma diferença de 43 bilhões de reais, e EFM, Encargo Financeiro dos Militares da União, uma diferença de 34 bilhões de reais. Pronto, está feito o discurso. Há um déficit da Seguridade Social. Primeiro, RPPS e FM não é Seguridade Social. Mas vamos admitir que fosse, como diz o governo. Há um déficit de 235 bilhões de reais, isso vai quebrar o país. Tudo bem. Agora vamos analisar o resultado da Seguridade Social feita pelo próprio TCU. Em 2016, uma despesa de
874, isso aí eu inverti o receita e despesa, desculpa. Uma despesa de 874 bilhões de reais e uma receita de 632 bilhões de reais, portanto, com um suposto déficit de 242 bilhões de reais. Mas, peraí, 92 bilhões de reais foram drenados do sistema por intermédio da DRU. Ah, mas ela volta, ela não volta? Eu nunca vi uma demonstração de que volta. Demonstra que volta. 144 bilhões de reais são renúncias da Seguridade Social. E mais, 186 bilhões de reais drenados do sistema por erros, fraudes, sonegação e inadimplência. De maneira que nós poderíamos ver aí, divisar um déficit legislativo de 235 bilhões de reais. Por que déficit legislativo? Porque basta, como pretendeu o governo no final da proposta da reforma de Previdência, vedar a DRU, a incidência da DRU sobre contribuições de Seguridade Social, e basta acabar com as renúncias reiteradas da Seguridade, para nós termos um resultado aí de 235 bilhões de reais, o que daria 242 menos 235, um resultado negativo de 6 bilhões de reais, ou 0,10% do PIB. Reformar o sistema de Seguridade Social brasileiro por um déficit pontual de 0,10% do PIB. E sendo que nós estamos aí analisando os piores exercícios, com 14 milhões de desempregados, o que significa despesa maior do RGPS e receita menor do RGPS, isso me parece razoável. Mas se nós tirássemos, não vou nem entrar agora na questão administrativa nossa do RPPS, vamos onde não vai haver nenhuma divergência, eu concordo com você, lá na frente eu digo isso. Se nós tirarmos os 27 bilhões de reais, se nós tirarmos o resultado negativo trazido pelo encargo financeiro militar, nós teríamos um resultado positivo em 2016 de 27 bilhões de reais. Portanto, esse déficit existe, ele é um déficit legislativo e um déficit gerencial. E vejam, eu não considerei para essa afirmação aquele prejuízo decorrente dos erros, fraude, sonegação e inadimplência, porque se considerasse, teria um resultado positivo no exercício de 180 bilhões de reais. Apenas a guisa de comparação daquilo que nós falamos lá atrás, começando a entrar no RPPS, trazer a continha. A contribuição máxima. O salário eu não consigo enxergar, então, aí eu trago óculos, né? Não consigo colocar óculos, porque o óculos errado, trago de perto, de longe, né? Vamos trabalhar até os 80, vamos nos acostumar. Eu posso com 50. O benefício máximo da aposentadoria do setor público é de R$ 33.763, que é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. O benefício máximo do regime geral de previdência é de R$ 5.645,80. Portanto, o benefício máximo do regime próprio é 5,98 vezes maior que o benefício máximo do regime geral. Mas, de mesma forma, a contribuição, que não é mais máxima, e não seria a máxima se tivesse sido aprovada a medida provisória 805, e em muitos estados do Brasil a alíquota já é de 14%, nós tomemos aqui como exemplo 11%, hipotético, a contribuição máxima do regime próprio seria de R$ 3.713,93. Em contrapartida, a contribuição máxima do setor privado é de R$ 621,04. Significa dizer que, se a aposentadoria máxima do regime próprio é 5,98 vezes maior que a aposentadoria máxima do regime geral, a contribuição máxima do regime próprio é, de mesma feita, 5,98 vezes maior que a contribuição máxima do regime geral. Ou seja, a absoluta escala de linearidade. De maneira que é uma fé. Se ouviram no meio de comunicação, recebem 6 vezes mais, mas nunca dizer, pagam 6 vezes mais. O próximo slide seria a mesma coisa, eu vou passar por ele. Só, não tem a menor pretensão autorial, é só uma continha. Salário de 15 mil reais por mês, uma alíquota de 11%, contribuição por 35 anos, juros de 8%, na época, ano passado, era juros de poupança. Ah, mas não é mais. Mas foi atrás, vai ser lá na frente. De maneira que isso aqui é uma estimativa, né?
O total acumulado seria de 3.535 milhões de reais. E se eu estimasse aí 15 anos de benefício para essa pessoa, eu despenderia 2.700.000 reais. Ou seja, há uma diferença para o regime próprio positiva de 835 mil reais. Mas não é só isso não. Porque quando nós aposentamos, nós continuamos a pagar a contribuição previdenciária em 11% daquilo que exceder ao teto do regime geral. De maneira que eu teria, por isso também, uma contribuição de 351 mil reais. Ou seja, somando esses 350 mil reais que eu vou contribuir depois que me aposentar, e mais a diferença positiva já de 835 mil reais, eu tenho um ganho acumulado para o regime próprio de 1.187.000 reais, no mínimo. E essa não é uma conta atuarial, essa é uma brincadeirinha de matemática. Uma brincadeirinha de matemática que a gente usa no computador. Né? Portanto, eu vejo aí o conceito de mais-valia inscrito não pelo capital, mas do Estado sobre nós. Quase concluindo, nós fizemos algumas análises daquilo que o governo dizia ser o déficit do regime próprio. Então vamos lá. Primeiro eu peguei 1999, 2004, 2015. Por que 99? Porque foi o ano subsequente à reforma da emenda 20. E 2004, porque foi o ano subsequente à reforma da emenda 41. Peguei o déficit apontado pelo governo no RPPS dos RREOs daqueles exercícios e o PIB daqueles exercícios. Então nós vemos que começou lá 1,08 até chegar em 2015 em 0,65. Aqui o déficit efetivo do governo apontou. Mas há um outro problema. Analisei a LDO 2016 e 2017. Para resumir por conta do tempo, o governo apresentava o déficit inicial em 2016 em 68 bilhões de reais. Mas esse era um número que vinha por um conceito de caixa e não de fluxo. Qual o conceito de caixa? Se todo funcionário público federal que tem tempo de se aposentar no início de 2016, o déficit que eu imagino, meu governo, seria de 68 bilhões de reais. Agora, todos nós sabemos, carreira pública, que hoje a aposentadoria por uma série de fatores, ela é exceção, ela não é regra. De maneira que, quando terminado o exercício, vamos lá no relatório resumido de execução orçamentária e vemos que a despesa teria sido efetivamente, o déficit teria sido de 39 bilhões de reais, ou seja, havia uma sobreestimativa de 40 e tantos % do governo federal. E lembrando que isso vai levar a um efeito cascata na capitalização para a formação do conceito de déficit atuarial em valor presente. Mas mesmo assim, pegamos lá vários exercícios, 2016 a 2060, PIB projetado pelo governo, déficit projetado pelo governo, começa com 1,10% e chega a 0,43%. Diminuindo de grau em grau. Por quê? Vocês já disseram, todo mundo sabe, antigamente 35 anos de serviço homem, 30 anos de serviço mulher, se aposentaram. E hoje, você tem lá os requisitos, né? Mínimos, aliás, idade mínima, 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher, tempo de exercício, tempo de função pública, tempo de exercício de cargo, etc, etc, etc. As regras da aposentação do setor público ficaram muito mais severas. Aqui a mesma coisa, analisando 2017, diminuiu, foi para 0,25 em 2060. Esse último de 2018 eu ainda não plotei, mas ele fala que chega a 15, mas em 2000, desculpa, chega a 15, não, falei errado, estou falando de 2020. Já corrigi assim. Esse aqui é outro quadro interessante. Fiz a comparação, eu vou dizer finalmente aos números aí, mas eu fiz a comparação, né, da análise atuarial do RGPS e do RDPS, feito no RREO de dezembro de 2016. Onde o governo federal ele não falava em números absolutos, mas ele projetava o PIB na análise do RGPS e o PIB na análise do RDPS. Não falava em número nominal, mas com uma regra de 3 é fácil. Por exemplo, se para o RGPS em 2016, ele foi no enxergo aqui. 2026, o déficit seria de 131 bilhões de reais, isso equivale a 1,28% do PIB, 100% do PIB daria 10 trilhões, 264 bilhões de reais. Estou fazendo essa continha de 3 aí, em cada uma dessas tabelas. Pois muito bem. Veja o que é interessante. Ele começa lá em 2026, projetando um PIB na análise do RPPS de 10 trilhões de reais para 2026.
Em contrapartida, quando ele faz essa mesma análise do RGPS, ele projeta um PIB de 13 trilhões de reais. Tem uma diferença aí. Mas, será que foi forma de cálculo, etc, etc? Vamos lá para 2060. Quando ele analisa o RBPS, ele projeta um PIB de 33 trilhões. Quando ele analisa o RGPS, ele projeta um PIB de 93 trilhões. Espera! É o mesmo país. É o mesmo governo. E são dois PIBs diferentes. Usando a sua certeza. Quando você... alguma bobagem aqui. Quando você retira a demonstração de que a viabilidade da hipótese caiu toda a conclusão. De maneira que não podemos vaticinar isso. E uma outra conclusão que nós chegamos, pusemos lá, e isso está no relatório da CPI da Previdência. Aí sim, em 2090, o exercício de 2016, ele projetou o déficit da RBPS em 691 bilhões de reais para 2090. Sei lá quanto isso vai ser em 2090, em dinheiro de hoje. Mas, enfim, é a projeção do governo. Em contrapartida, no exercício subsequente, ele projetou o mesmo déficit em 7 bilhões de reais. Espera aí, o que mudou em um ano para a despesa projetada ser 95 vezes menor? Alguma coisa mudou. Cadê a explicação? Não conseguimos divisar. Mas isso mostra realmente, a citação no relatório da CPI, uma série de fatos. O TCU questionou o governo federal sobre essa história de iniciar a análise do regime próprio com um regime de um sistema de fluxo e não de caixa. O governo até mudou nesse exercício. Começou com um déficit de 53, não mais de 60 e tanto. Aqui a forma como é feito esse cálculo. A situação nos estados, peguei um estudo do IPEA para dizer que em 2006 o déficit era 2,3% do PIB, em 2015 1,31% do PIB. A situação de São Paulo, o déficit 2006, 17 bilhões, 2015 17 bilhões 160, de maneira que em 10 anos tivemos uma variação menor de 1,32%, enquanto o orçamento cresceu 1,52% e o PIB nacional 145%. O que significa isso? Também a situação dos estados sob controle por conta de todas as alterações constitucionais já realizadas. Eu vou passar por todos esses slides. Aqui o TCU também faz uma análise muito criticiosa sobre essa projeção feita pelo governo e aponta que no PLDO de 2018 houve uma alteração da taxa de PIB futura, que cai de 1,5%, 1,7% para 0,7%, enquanto que a inflação projetada e o aumento do salário mínimo gravitam em torno de 4,7% e 4,8%. É difícil você imaginar como o salário mínimo vai subir 4,8%, se o PIB que ele projeta lá na frente vai subir 0,7%. Mas vamos deixar isso aí. Vou encerrar com essas situações já bem trazidas. O ministro Aires de Brito, numa das ADINs, diz que o sistema, teoricamente, é rentável. Mas é curioso, ele não viu em nenhum trabalho jurídico uma citação no emblemático artigo 249 da Constituição Federal, que era aquele que permitia ao governo fazer um caixa com superávit de previdência. O ministro Marco Aurélio traz a importante distinção entre direito adquirido e uma garantia decorrente da segurança jurídica. E diz, está falando sobre a reforma da Previdência. Poderia uma outra emenda e um arrependimento eficaz do legislador afastar, sem ofensa ao diploma maior, mais precisamente ao inciso 4 do parágrafo 4 do inciso 60, essa situação jurídica, enquanto acreditar no direito posto, no direito subordinante, nos ditames constitucionais, responderei que não. E vem finalmente o ministro Gilmar Mendes, nessa própria DIN, eu vou ler na íntegra essa parte do voto dele. Eu, todavia, senhora presidente, como já fiz na outra sentada quando julgamos o caso da Previdência Social, a questão da contribuição dos inativos, gostaria de dizer que já não consigo subscrever em toda a integralidade esse distinguish que se faz sobre essa formulação apodítica entre direito adquirido e expectativa de direito, como se isso fosse um abra de César que resolvesse todas as questões. Ora, será que não sabemos responder a isso? Claro que sabemos. Temos aqui no próprio plenário consagrada a segurança jurídica como expressão do Estado de Direito. Em alguns sistemas jurídicos é muito comum dizer-se esta norma é válida, porém ela tem de ter uma cláusula de transição, porque senão ela desrespeita de forma arbitrária situações jurídicas que estavam em fieira
estavam se consolidando. Claro, vamos precisar de um conceito de razoabilidade ou de proporcionalidade. Portanto, gostaria de pontuar esses aspectos, porque espero que amanhã já não venha uma nova emenda fazendo uma nova alteração em se tratando de cláusula de transição ou que se anime até a mudar outros critérios, consolidando aquilo que eu chamei de uma corrida de obstáculos, com obstáculo em movimento. É isso que nós vivemos no nosso país. A insegurança jurídica por corridas de obstáculos com obstáculos em movimento. Muito obrigado a todos.